Livro 5. Aos primeiros raios de luz, e para contrariar aquela aversão a deixar a cama, pensa logo vou me levantar para o trabalho do homem. Estará certo eu resmungar por ter de começar a fazer aquilo para que nasci e que é a razão de ser da minha vinda ao mundo. Foi este o objetivo da minha criação, ficar aqui deitado debaixo dos cobertores para me manter quentinho. Ah, mas é muito mais agradável. Foi então para o prazer que vieste ao mundo, e não para o trabalho, para o esforço. Olha para as plantas, os pardais, as formigas, as aranhas, as abelhas, todos ocupados nas suas tarefas, cada um desempenhando o seu papel com vista a uma ordem mundial coerente, e vais tu rejeitar a parte do homem nesse trabalho, em vez de cumprir sem demoras as ordens da natureza? Sim, mas uma pessoa tem de ter também algum descanso. Claro, mas o descanso tem os seus limites estabelecidos pela natureza, da mesma maneira que também os tem a alimentação e a bebida, e tu ultrapassas esses limites, tu vais para além da suficiência, enquanto, por outro lado, quando se trata de ação, tu ficas aquém daquilo que podias conseguir. Tu não tens verdadeiro amor por ti próprio, se o tivesses, amarias a tua natureza e a vontade da tua natureza. Os artesãos que amam a sua profissão empenham-se ao máximo no seu trabalho, mesmo sem se lavarem e sem comerem, mas tu tens a tua natureza em menos consideração do que o gravador tem a sua gravação, o dançarino a sua dança, o avarento o seu monte de prata, ou o presunçoso o seu momento de glória. Quando põe o coração no trabalho, estes homens estão prontos a sacrificar a alimentação e o sono avançam no sentido do objetivo que escolheram. Será o serviço da comunidade menos digno, aos teus olhos, e merecerá ele menos devoção? Oh, quem me dera a consolação de ser capaz de pôr de lado e atirar para o esquecimento todas as impressões importunas e aborrecidas, e ficar num instante completamente em paz. Reserva-te o direito a qualquer ato ou afirmação que esteja de acordo com a natureza. Que as críticas ou comentários que se possam seguir não impeçam, se há alguma coisa boa para fazer ou dizer, nunca renuncies ao teu direito a ela. Aqueles que te criticam têm a sua própria razão a guiá-los, e os seus próprios impulsos a instigá-los. Não deves deixar que os teus olhos se desviem na sua direção, mas antes manter um rumo certo e seguir a tua própria natureza e a natureza mundo, e o rumo destes dois é um só. Eu trilho as estradas da natureza até a hora em que me deitarei para descansar, devolvendo o meu último sopro ao ar de que o aspirei diariamente, e mergulhando na terra de onde o meu pai tirou a semente, a minha mãe, o sangue, e a minha ama, o leite do meu ser, terra que durante tantos anos me forneceu diariamente comida e bebida, e, embora tão atrozmente maltratada, ainda permite que eu pise a sua superfície. Nunca serás célebre pela tua sagacidade. Seja, contudo, há uma série de outras qualidades de que não poderás dizer não tenho tendência para isso. Cultiva-as, pois, porque elas estão totalmente ao teu alcance, a sinceridade, por exemplo, e a dignidade, o zelo e a sobriedade. Evita resmungar, sê sóbrio, discreto e franco, sê moderado nos modos e nas palavras, comporta-te com autoridade. Repara quantas qualidades aqui podiam já ser tuas. Não podes alegar incapacidade ou inaptidão inata para elas, e, contudo, preferes ainda arrastar-te num plano menos sublime. Além disso, será a falta de dons naturais que precisa daqueles excessos de queixume, parcimônia e lisonja bajuladora, de invectivas contra a tua falta de saúde, de servilismo e jactância e das contínuas mudanças de humor? Certamente que não. Podias ter-te visto livre de todos eles há muito tempo, e ter ficado imputável de nada mais do que uma certa lentidão e obtusidade de compreensão, e mesmo esta, podes corrigi-la com a prática, desde que não a menosprezes ou tenhas prazer no teu próprio embotamento. Há pessoas que, se te prestam um serviço, não hesitam em reclamar o seu crédito. Outras que, embora não dispostas a ir tão longe, te considerarão, contudo, como seu devedor e nunca esquecerão o que fizeram. Mas há também aqueles de quem se poderá quase dizer que não têm consciência nenhuma do que fizeram, como a videira que produz um cacho de uvas e depois, uma vez cedido o seu fruto, não espera mais agradecimentos do que o cavalo que acabou a corrida, ou o cão que descobriu a caça, ou a abelha que guardou o seu mel. Como eles, o homem que cometeu uma boa ação não o proclama, antes passa logo para uma outra, como a videira logo enceta o processo de criação de novo cacho de uvas. Então, de acordo contigo, devemos comparar-nos com as coisas que agem inconscientemente. Exatamente, contudo, devemos fazê-lo conscientemente, porque,
Como diz o ditado, a consciência de que as suas ações são sociais é a marca de um ser social. Mas também o é, seguramente, o desejo de que a própria sociedade tenha consciência disso? É verdade, sem dúvida. Contudo, tu não percebes o significado do aforismo, e, portanto, colocas-te dentro da mesma classe das pessoas que acabei de descrever e que, da mesma maneira, são levadas por um raciocínio enganador. Apreende o verdadeiro significado do ditado, e nunca terás de temer que ele te traia, levando-te a omitir qualquer dever social. Os atenienses rezam: faz chover, chover, querido Zeus, sobre os campos e planícies de Atenas. As orações, ou não deviam ser ditas, ou então deviam ser tão simples como esta. Assim como nós dizemos, Esculápio prescrevia exercícios a cavalo, ou banhos frios, ou andar a pé, também a natureza mundo prescreve a doença, as mutilações, as perdas, ou quaisquer outras deficiências. No primeiro caso, prescrever significava ordenar um tratamento específico no interesse da saúde do paciente. Da mesma maneira, no segundo caso, são-nos prescritas certas ocorrências no interesse do nosso destino. Podem, de facto, dizer-nos que nos enquadramos nestas desgraças no mesmo sentido em que os pedreiros dizem que as pedras quadradas das paredes ou as pirâmides se enquadram umas nas outras quando estão a ser ajustadas para constituírem um todo unificado. Esta integração mútua é um princípio universal. Assim como uma miríade de corpos se juntam para formar o corpo único que é o mundo, também uma miríade de causas se combinam para formar uma única causa que é destino. Mesmo as pessoas vulgares compreendem isto quando dizem: calhou-lhe a ele. Calhou, de facto, isto é, foi-lhe destinado. Aceitemos tais coisas, portanto, como aceitamos as prescrições de Esculápio, porque estas também têm muitas vezes um sabor amargo, e, contudo, nós engolimos-las de bom grado na esperança de ter saúde. A execução e o cumprimento das leis da natureza devem ser encarados da mesma maneira que encaramos a nossa saúde física, mesmo que aquilo que te acontece seja intragável. Recebe-o sempre de bom grado, porque isso concorre para a saúde do universo, e mesmo para o bem-estar e bem-fazer do próprio Zeus. Se isso não fosse para benefício do todo, ele nunca o teria feito acontecer a um indivíduo. Não é próprio da natureza provocar alguma coisa naquele que está sob o seu governo que não seja especificamente destinada ao seu bem. Há, portanto, duas razões por que tu deves aceitar de bom grado o que te acontece. Primeiro, como te acontece a ti, foi-te prescrito a ti, e diz-te respeito a ti próprio, sendo um fio da tapeçaria da causação primordial. E segundo, porque todo o ordenamento individual é uma das causas da prosperidade, sucesso e mesmo sobrevivência daquele que rege o universo. Separar qualquer partícula, por mais pequena que seja, da contínua concatenação, quer das causas, quer de quaisquer outros elementos, é ferir o todo. E sempre que tu te entregas à insatisfação, estás a provocar, dentro das tuas limitadas capacidades, essa separação e desmembramento. Não te entregues à tristeza nem ao desânimo e não desistas em desespero, se de vez em quando a prática ficar aquém da norma. Volta ao ataque depois de cada derrota e fica agradecido se globalmente o teu desempenho, na maioria dos casos, for como deve ser o de um homem. Mas que cultiva um gosto genuíno pela disciplina ou que regressas, não recorras à tua filosofia com o espírito de um aluno para com o professor, mas antes como aquele que, tendo uma ferida no olho, recorre à loção de ovo e esponja, ou como outros a cataplasma ou ao duche. Assim, a tua submissão à razão não se tornará uma questão de ostentação pública, mas de consolação privada. Lembra-te de que, enquanto que a filosofia quer apenas aquilo que a tua própria natureza quer, tu próprio estavas a querer outra coisa diferente, em divergência com a natureza. Sim, mas que outra coisa podia ter sido mais agradável. Não é esse o atrativo com que o prazer procura enganar-te. Pensa, porém, não seria a nobreza da alma mais agradável? Não seria a candura, a simplicidade, a bondade, a piedade? Mas ainda, se pensares na precisão e naturalidade com que os processos de raciocínio e cognição operam, poderá haver alguma coisa mais agradável do que o exercício do intelecto? Quanto à verdade, ela está tão envolta na obscuridade que muitos filósofos reputados asseveram a impossibilidade de alcançar qualquer conhecimento certo. Mesmo os estoicos admitem que a sua obtenção está cheia de dificuldades e que todas as nossas conclusões intelectuais são falíveis, pois, onde é que está o homem infalível? Ouvira-te para coisas mais materiais, que transitórias estas são, que inúteis,
abertas à aquisição por todos os libertinos, mulheres do maus costumes ou criminosos. Ou repara nos caracteres dos teus companheiros, mesmo os mais agradáveis de entre eles são difíceis de suportar, e quanto a isso, já é bastante difícil suportarmos a nós próprios. Em toda esta treva, em todo este lamaçal, portanto, em todo este fluir incessante do ser e do tempo, de mudanças impostas e mudanças sofridas, não consigo pensar em nada que mereça autoapreço ou dedicação séria. Não, o que um homem deve fazer é encher-se de coragem para esperar calmamente a sua natural dissolução, e, entretanto, não se agastar com a sua demora, mas antes procurar a sua consolação em dois pensamentos. Primeiro, que nada nos pode acontecer que não esteja de acordo com a natureza, e segundo, que o poder de me abster de agir contra o Espírito Divino dentro de mim está nas minhas mãos, uma vez que não há homem nenhum vivo que me possa obrigar a tal desobediência. Que uso estou eu agora a dar aos poderes da minha alma? Autoexamina-te sobre este ponto a cada passo, e pergunta, como é que ela se dá com aquela parte de mim a que os homens chamam a parte mestra? Que alma é que habita o meu corpo neste momento? A de uma criança, a de um rapaz, a de uma mulher, a de um tirano, a de um boi mudo, ou a de um animal selvagem? A concepção popular de bens pode ser testada desta maneira. Se um homem, no seu espírito, identifica como bens coisas como a prudência, a temperança, a justiça e a coragem, então, de acordo com essa ideia, ele não dará ouvidos àquela velha graça que fala de tantos bens, porque não faz qualquer sentido. Por outro lado, se ele partilha da ideia vulgar daquilo que constituem os bens, logo apreciará o gracejo e não terá dificuldade em ver a sua justeza. A maioria das pessoas tem, de fato, esta ideia de valores e nunca ficariam ofendidas com a graça ou recusariam ouvi-la. Realmente, temos de aceitá-la como uma observação adequada e inteligente se considerarmos que ela se refere à riqueza ou a coisas que conduzem ao luxo ou ao prestígio. Agora, quanto ao teste, pergunta-te se agimos bem ao dar grande importância às coisas e considerá-las como bens, se o retrato mental que fazemos delas é de molde a dar sentido à chalaça que diz, ao possuidor de tantos bens não sobra espaço para se apaziguar. Eu consisto de um elemento formal e de matéria. Nenhum deles jamais pode transformar-se em nada, como também nenhum deles nasceu do nada. Consequentemente, cada uma das partes que me constituem será um dia remodelada, por um processo de transição, e transformada em alguma outra parte do universo, a qual, por sua vez, será de novo transformada em ainda outra parte, e assim sucessivamente até o infinito. A palavra infinito pode ser usada, mesmo que o mundo seja gerido em ciclos finitos. A razão e o ato de raciocinar são faculdades autossuficientes, tanto inerentemente, como no método de operar. É em suas próprias fontes que adquirem o seu ímpeto inicial, e avançam a direito, rumo aos seus objetivos autodeterminados. Ações deste tipo recebem concordantemente o nome de retidão devido à linha reta que seguem. A menos que as coisas sejam parte de um homem, na sua qualidade de homem, não se pode dizer com propriedade que lhe pertencem. Não lhe podem ser exigidas, porque a sua natureza nem lhes promete, nem é aperfeiçoada por elas. Portanto, elas não podem representar o seu objetivo principal na vida. Além disso, se a herança do homem incluísse tais coisas, não poderia ao mesmo tempo ter incluído o desprezo e a renúncia a elas, nem a capacidade de passar sem elas teria sido razão de louvor, nem, supondo que elas são realmente boas, o facto de não reclamar uma boa parte delas seria compatível com a bondade. Mas assim, contudo, quanto mais um homem se despoja, ou se deixa despojar de tal tipo de coisas, mais ele cresce em bondade. O teu espírito será como os seus pensamentos habituais, porque a alma fica atingida na cor dos seus pensamentos. Impregna-o, pois, de correntes de pensamento, como, por exemplo, lugar onde a vida é mesmo possível, também é possível uma vida correta. A vida num palácio é possível, portanto, mesmo num palácio uma vida correta é possível. Ou ainda, a finalidade que está por detrás da criação de cada coisa determina o seu desenvolvimento. O desenvolvimento aponta para o seu estado final. O estado final dá a pista para a sua principal vantagem e bem. Portanto, o principal bem de um ser racional é a solidariedade com o semelhante, porque há muito que ficou claro que a solidariedade é o objetivo que está por detrás da criação. É claramente evidente, não é? Que enquanto que os inferiores existem para os superiores, estes existem uns para os outros. E enquanto que o ser animado é superior ao inanimado, o racional é ainda superior àquele,
Procurar alcançar o inatingível é loucura, contudo, o insensato nunca consegue deixar de o fazer. A homem nenhum pode acontecer uma coisa para a qual a natureza o não tenha preparado para suportar. As experiências do teu vizinho não são diferentes das tuas, contudo, ele, por estar menos consciente do que aconteceu, ou mais ansioso por mostrar a sua têmpera, mantém-se firme e indômito. Pena é que a ignorância e a vaidade sejam comprovadamente mais fortes do que a sabedoria. As coisas exteriores não podem tocar a alma nem um bocadinho, não conhecem o caminho até ela, não têm o poder de a fazer vacilar ou mudar, ela vacila e move-se por si própria, tem os seus padrões de julgamento auto-aprovados, e é a eles que se reportam todas as experiências. De certa maneira, a humanidade toca-me de muito perto, tanto mais que estou destinado a fazer bem ao meu semelhante e a ser indulgente para com ele. Por outro lado, e na medida em que os homens, individualmente considerados, dificultam a minha própria atividade, a humanidade torna-se para mim uma coisa tão indiferente como o sol, o vento ou as criaturas do mundo selvagem. É verdade que outros me podem impedir a realização de certas ações, mas não podem obstaculizar a minha vontade, nem a disposição do meu espírito, uma vez que estes sempre se resguardarão e se adaptarão às circunstâncias. O espírito pode vencer todos os obstáculos com vista à ação, e convertê-los em avanço no sentido do seu principal objetivo, de modo que qualquer impedimento ao seu trabalho se torna, ao contrário, um auxiliar, e as barreiras no seu caminho se tornam uma ajuda ao progresso. No universo, venera aquele que está mais alto, nomeadamente, aquele a que tudo o resto serve, e que dita a lei para todos. Da mesma maneira, venera o mais elevado em ti mesmo, ele constitui, com o outro, uma só peça, uma vez que em ti próprio também reside aquilo a que tudo o resto serve pelo qual se rege a tua vida. Aquilo que não é prejudicial para a cidade, também o não pode ser para o cidadão. Em todos os casos de prejuízo possíveis e imaginários aplica sempre a regra: se a cidade não é prejudicada, eu também o não serei. Mas se a cidade for, de facto, prejudicada, nunca vociferes contra o culpado, procura, antes, descobrir em que ponto é que a sua visão falhou. Reflete sobre a rapidez com que todas as coisas que existem, ou as que estão a nascer, passam velozmente por nós e desaparecem. O grande rio do ser continua a fluir sem parar, as suas ações sempre em mudança, as suas causas sempre em infindável deslocamento, quase nada se mantendo parado, enquanto, sempre a mão, se estende para o passado e para o futuro infinito, o abismo em que tudo desaparece da vista. Nestas condições, seria certamente absurdo um homem arfar, enfurecer-se, queixar-se, como se o tempo dos seus problemas pudesse alguma vez ser de duração contínua. Pensa na totalidade de todo o ser e na insignificante migalha que é a tua parte nele, pensa em todo o tempo e no instante fugaz que dele te cabe, pensa no destino e como é insignificante a porção dele que tu és. Uma pessoa está a fazer-te mal? Ela própria que atente nisso, os seus humores e ações são só dela. Quanto a mim, estou apenas a receber aquilo que a natureza mundo quer que eu receba, e estou a agir como a minha natureza quer que eu haja. Não deixes que as emoções da carne, sejam elas de dor ou de prazer, afetem a porção suprema e soberana da alma. Faz com que esta nunca se envolva com elas. Ela deve manter-se dentro dos seus próprios domínios e manter os sentimentos confinados à sua própria esfera. Se, pela simpatia que impregna qualquer organismo elas se propagam ao espírito, é inútil qualquer tentativa de resistir à sensação física, só que, a razão mestra deve abster-se de acrescentar as suas próprias presunções sobre a bondade ou maldade delas. Vive com os deuses. Viver com os deuses é mostrar-lhes em todas as ocasiões uma alma satisfeita com as suas recompensas, e cumprir inteiramente a vontade daquela divindade interior, daquela partícula de si próprio, que Zeus deu a cada homem para seu regente e guia, o espírito e a razão. Os sovacos mal cheirosos e o mau hálito irritam-te. Que bem é que isso te fará? Com a boca e os sovacos que aquela pessoa tem, essa condição tem necessariamente de produzir esses cheiros. Mas afinal, esse indivíduo é dotado de razão, e é perfeitamente capaz de compreender aquilo que é repugnante se pensar um pouco nisso. Muito bem, mas tu próprio também és dotado de razão. Aplica, pois, a tua razoabilidade para o levares a uma razoabilidade semelhante, comenta, aconselha. Se ele te escutar, terás operado uma cura, e a cólera será desnecessária. Deixa essa para os atores e para as prostitutas. Viver na terra como tu tensionas viver daqui para frente é possível.
Mas se os homens não te deixarem, então abandona a casa da vida, mas sem qualquer sentimento de vítima. A cabana está a deitar fumo, saio. Não há razão para fazer grande questão disso. Contudo, desde que nada desse gênero me obrigue a partir, aqui continuo, dono de mim mesmo, e ninguém me impedirá de fazer aquilo que eu escolher, e aquilo que eu escolho é viver a vida que a natureza impõe a um membro sensato de uma comunidade social. O espírito do universo é social. Seja como for, ele criou as formas inferiores para servirem às superiores, e depois ligou as superiores numa dependência mútua umas das outras. Repara como algumas estão sujeitas, outras ligadas, todas e cada uma recebem o que lhes é devido, e as mais eminentes de entre elas estão combinadas de mútuo acordo. Como é que te comportaste no passado para com os deuses, para com os teus pais, para com os teus irmãos, mulher, filhos, professores, tutores, amigos, parentes, pessoal da casa? Em todas estas relações, e até hoje, poderás tu repetir as palavras do poeta: nunca uma palavra mais áspera, nunca uma injustiça para com uma única pessoa. Recorda tudo aquilo por que passaste, e tudo aquilo que foste capaz de suportar. Pensa que a história da tua vida acabou, e o teu serviço está no fim. Lembra-te de todas as belas vistas que desfrutaste, dos prazeres e dores que rejeitaste, das muitas honrarias que desprezaste, das muitas considerações que mostraste para com os pouco atenciosos. Como é que almas sem qualquer competência ou saber são capazes de confundir o perito com o sábio? Ah, mas que alma é verdadeiramente perita e também sábia? Só daquele que tem o conhecimento do princípio e do fim, e daquela razão que tudo penetra e que ordena o universo nos seus ciclos determinados até ao fim dos tempos. Muito em breve, tu não serás mais do que cinzas ou simples ossos, um nome, ou talvez nem mesmo um nome, embora mesmo um nome não seja mais do que um som vazio e repetido. Os homens, na vida, só entregam o coração à vaidade, à corrupção e ao lixo. Os homens são como marionetes a brigar, ou crianças conflituosas que ora são todas sorrisos, ora se desfazem em lágrimas. Fé e decoro, justiça e verdade fugiram da terra de largos caminhos para o Olimpo. Então, o que é que ainda te prende aqui? Os objetos dos sentidos são mutáveis e transitórios, os órgãos dos sentidos obscuros e facilmente enganados, a pobre alma, ela mesma, um mero vapor que exala do sangue, e o louvor do mundo, em tais condições, uma coisa vã. E então? Recobra o ânimo e espera pelo fim, seja ele extinção ou transformação. E o que é que pensas que é indispensável até que chegue a hora? Ora, que mais podia ser senão venerar e abençoar os deuses, fazer o bem aos homens, ser indulgente, e lembrar-te de que o que quer que esteja para além dos limites desta pobre carne e sopro não é teu, nem está no teu poder. Prossegue vigorosamente, não saias da estrada certa no pensamento e na ação, e os teus dias fluirão sempre tranquilamente. A alma do homem, como as almas de todas as criaturas racionais, tem duas coisas em comum com a alma de Deus: nunca pode ser contrariada do exterior, e a sua bondade consiste na retidão de caráter e ação, e em a isso confinar todos os desejos. Se a coisa não é pecado meu, nem causada por qualquer pecado meu, e se a sociedade não fica pior com ela, por que pensar mais nisso? Como é que ela pode prejudicar a sociedade? Não te tornes presa fácil das primeiras impressões. Ajuda aqueles que precisam na medida das tuas capacidades e tanto quanto eles possam merecer, mas se a sua queda não envolve nada de moralmente significativo, não deves olhá-los como realmente feridos, porque isso não é uma boa prática. Em tais casos, faz como aquele velho amigo que, à despedida, fingia pedir avidamente o peão da menina escrava, sabendo embora muito bem que aquilo não passava de um peão. Quando, no palanque, estás a clamar por votos, meu amigo, não estarás tu a esquecer o valor último de tudo isso. Eu sei, mas esta gente dá muito valor a isso. E esse fato justifica que partilhes da sua loucura. Apesar de banido para não importa que solidões, fui sempre bafejado pela sorte. Porque bafejado pela sorte é aquele que apremia pelos bons presentes que dela recebe, os bons presentes de uma boa disposição, bons impulsos e boas ações. Livro 6. A matéria no universo é flexível e dócil, e a razão que a controla não tem motivo para fazer mal, porque não tem maldade, e não faz nada com a intenção de magoar, nem nada é prejudicado por ela. É por sua determinação que todas as coisas nascem e se realizam.
Se estiveres a fazer o que está correto, não te importes se estás a gelar de frio ou junto de uma boa fogueira, a cair de sono fresco, depois de um bom sono, se és insultado ou aplaudido, se está a morrer ou outra qualquer situação. Porque mesmo morrer é parte das coisas da vida, e também aí nada mais se espera de nós do que ver a obra do momento bem feita. Olha por debaixo da camada superficial, nunca deixes que a qualidade intrínseca ou o valor de uma coisa te escapem. Todos os objetos materiais mudam rapidamente, ou por sublimação, se a substância do universo for realmente una, ou então por dispersão. A razão, a controladora, tem um perfeito entendimento das condições, do fim e das matérias da sua obra. Evitar a imitação é a melhor vingança. Que o teu único deleite e refrigério seja passar de um serviço à comunidade para outro, sempre com Deus no pensamento. A nossa razão mestra é uma coisa que é autodespertada e também autodirigida. Ela pode não só fazer-se o que quiser, como também impor o aspecto da sua escolha a qualquer coisa que experimente. Todas as coisas atingem a sua realização como manda a natureza universal única, porque não há uma natureza rival, quer contendo a do exterior, quer ela própria contida dentro dela, ou mesmo existindo a parte separada dela. O mundo é uma simples salgalhada de aleatórias coesões e dispersões, ou então é uma unidade de ordem e providência. No primeiro caso, por que desejar sobreviver numa tal confusão caótica sem qualquer sentido? Por que preocupar-me-nos com qualquer coisa a não ser com a maneira de regressar ao pó? Por que preocupar-me de todo, uma vez que, faça eu o que fizer, a dispersão tomará conta de mim mais tarde ou mais cedo? Mas se a contrária for verdadeira, então eu venero, mantenho-me firme e deposito toda a minha confiança no poder diretor. Quando a força das circunstâncias perturba a tua equanimidade, não percas tempo a recuperar o teu autocontrole e não fiques em dissonância senão durante o tempo que não possas evitar. O regresso habitual à harmonia aumentará a tua capacidade de a dominar. Se tivesses uma madrasta e uma mãe simultaneamente, cumpririas o teu dever para com a primeira, mas recorrerias continuamente à tua mãe. Aqui tens as duas, a corte e a filosofia. Volta continuamente à filosofia por refrigério, e então mesmo a vida da corte, e tu nela, parecerão suportáveis. Quando tiveres carne e outros petiscos à tua frente reflete, isto é peixe morto, ou aves, ou galináceos, ou porco, ou, este falerno é uma parte do sumo de um punhado de cachos de uva, o meu manto púrpura é a lã tingida com um pouco de sangue de um marisco, a cópula é a fricção dos membros e uma ejaculação. Reflexões deste tipo vão ao fundo das coisas, penetrando nelas e expondo a sua verdadeira natureza. O mesmo processo deve ser aplicado a toda a vida. Quando as credenciais de uma coisa parecem muito plausíveis, desnuda-a, observa a sua trivialidade, e despia do manto de verborreia que lhe dá dignidade. A presunção é o que há de mais enganador, mas nunca ela é mais ilusória do que quando tu te convences de que o teu trabalho é muito meritório. Repara no que Crates tem a dizer sobre o próprio Xenocrates. As pessoas vulgares limitam a sua admiração principalmente às coisas de categoria elementar que existem em virtude de mera coesão ou de processos inorgânicos da natureza, coisas de madeira e pedra, por exemplo, ou arvoredos de figueiras ou videiras ou oliveiras. Espíritos com um grau de esclarecimento superior são atraídos por coisas que têm animação, como rebanhos ou manadas. Um grau de refinamento ainda mais elevado leva à admiração da alma racional, mas ainda não no sentido de ser parte da razão universal, mas simplesmente como possuidora de certas capacidades manuais ou outros talentos do gênero, ou até como mera detentora de grande número de escravos. Mas um homem que valoriza uma alma que é racional, e universal, e social, já não se interessa por nada mais, procura unicamente manter a serenidade da sua alma e todas as suas atividades racionais e sociais, e trabalha juntamente com os seus semelhantes nesse sentido. Uma coisa apressa-se a entrar em existência, outra a sair dela. Mesmo enquanto uma coisa está em processo de nascimento, uma parte dela já deixou de existir. O fluxo e a mudança estão permanentemente a renovar a estrutura do universo, tal como a incessante passagem do tempo está sempre a renovar a face da eternidade. Num tal rio, onde não há qualquer ponto de apoio firme, o que é que há para um homem prezar de entre as muitas coisas que por ele passam a correr? Isso seria como afeiçoarmos-nos a um pardal que passa voando rapidamente e que no mesmo momento desaparece da nossa vista. A vida de um homem não é mais do que uma inalação do ar e uma exalação do sangue, e não há verdadeira diferença entre inspirar o ar para logo o soprar para fora,
como nós fazemos a cada instante, e receber a faculdade de respirar, como fizemos ainda ontem no nosso nascimento, para devolver um dia a fonte onde a fomos buscar. A transpiração não é coisa para prezar, partilhamo-la com as plantas. Nem a respiração, partilhamo-la com os animais dos campos e das florestas. Nem as percepções dos sentidos, nem os impulsos do instinto, nem o instinto gregário, nem o processo de nutrição, que de facto não é mais maravilhoso do que o da excreção. Então o que é que nós devemos prezar? O bater das palmas? Não, e também não o bater das línguas, que é tudo aquilo a que se limita o louvor das pessoas vulgares. Excluindo a ilusão da fama, o que é que resta para apreciar? Quanto a mim, isto, organizar, nação, comunicação, o objetivo das nossas estruturas naturais. Isso, ao fim e ao cabo, é o objetivo de todo o nosso adestramento e de todo o nosso trabalho, porque todas as obras têm como objetivo a adaptação de um produto ao fim para que foi produzido. O agricultor que trata da sua vinha, o moço de estrebaria que doma o cavalo, o empregado do canil que treina o seu cão, todos têm este propósito em vista. Os trabalhos dos tutores e dos professores dirigem-se, também, ao mesmo fim. Eis, pois, o galardão que procuramos. E se fizeres disto teu próprio galardão, mais nenhum objetivo te tentará. Deixa todas as outras ambições que cultivas, senão nunca serás senhor de ti mesmo, nunca serás independente em relação aos outros, nem nunca estarás ao abrigo das paixões. Olharás com inveja, com ciúme e suspeição aqueles que possam desapossar-te dessas coisas, e intrigarás contra quem possa deter o mesmo que tu próprio cobiças. A crença de que as coisas deste gênero são indispensáveis vai seguramente provocar tumulto interiormente, e muitas vezes leva também ao murmúrio contra os deuses, enquanto que o respeito e a estima pela tua própria compreensão te manterá em paz contigo próprio, em unidade com a humanidade, e em harmonia com os deuses, isto é, de acordo com tudo que eles distribuem e ordenam. Por cima, por baixo, e à nossa volta, redemoinham os elementos nos seus cursos. Mas a virtude não conhece tais movimentos, ela é qualquer coisa mais divina que avança serenamente em caminhos que estão para além da compreensão. Que estranhos são os caminhos dos homens! Não poupam palavras de louvor aos seus contemporâneos que vivem mesmo no meio deles, e, contudo, cobiçam para si próprios o louvor das gerações futuras que nunca viram nem nunca verão. E mais ou menos da mesma maneira, queixam-se por não receberem os louvores dos antepassados. Se uma coisa é difícil para ti, não concluas daí que ela está para além do poder dos mortais. Terás de admitir, pelo contrário, que, se uma coisa é possível, e própria para o homem fazer, tem de estar dentro das tuas próprias capacidades. Quando um adversário, no ginásio nos fere com as unhas ou nos magoa a cabeça num choque, não protestamos nem ficamos ofendidos, nem passamos depois a desconfiar sempre das suas intenções. Contudo passamos a olhá-lo com cautela, não com inimizade ou desconfiança, mas mantendo-o, com bonomia, à distância. Que assim seja também em outras situações da vida, concordemos em passar por cima de muitas coisas naqueles que são como que nossos competidores. O simples ato de evitar, como já tenho dito, está sempre, para nós, em aberto, sem suspeição ou má vontade. Se alguém me consegue mostrar e provar que estou errado no pensamento ou na ação, eu mudo de bom grado. Eu procuro a verdade, o que ainda nunca magoou ninguém. Só a persistência na autoilusão e na ignorância que magoa. Eu faço aquilo que é meu dever fazer. Nada mais me distrai, porque certamente se trata de qualquer coisa inanimada e irracional, ou de alguém que está iludido ou não sabe o caminho. Sê generoso e liberal na tua atitude em relação às criaturas irracionais e à generalidade das coisas materiais, porque tu tens uma razão e elas, não. Os seres humanos, por outro lado, têm uma razão, portanto trata-os com camaradagem. Pede, em tudo, o auxílio dos deuses, mas sem demasiada preocupação quanto à extensão das tuas preces. 3 horas chegam. Na morte, o fim de Alexandre da Macedônia não foi minimamente diferente do seu moço da estrebaria. Ou foram ambos recebidos no mesmo princípio generativo do universo, ou foram ambos igualmente dispersos em átomos. Pense em tudo aquilo, de ordem corpórea ou mental, que se está a passar ao mesmo tempo dentro de cada um de nós, e então não ficará surpreendido que um número infinitamente maior de coisas, na realidade, tudo o que nasce neste vasto único e tudo a que chamamos universo, possa existir simultaneamente lá dentro. Se te pedissem que soletrasses o nome Antônio,
soltarias cada uma das letras aos berros, e depois, se os teus ouvintes ficassem irritados, tu, por tua vez, irritavas-te também? Ou começarias a enumerar as várias letras calmamente uma a uma? Bem, então lembra-te de que, aqui na vida, cada um dos deveres é também formado pelos seus elementos separados. Presta muita atenção a cada um deles sem espalhafato e sem responder à irritação com irritação, para assim assegurares a finalização da tarefa que te foi distribuída. Como é bárbaro negar aos homens o privilégio de perseguirem aquilo que eles julgam ser as suas preocupações e interesses apropriados. E, contudo, em certo sentido, é isso exatamente o que tu estás a fazer quando deixas que a tua indignação se manifeste perante os seus erros, porque, afinal, eles estão apenas a perseguir as suas aparentes preocupações e interesses. Tu dizes que eles estão enganados. Então diz-lhes isso, e explica a eles em vez de ficares indignado. A morte, uma libertação das impressões sensoriais, dos impulsos do apetite, dos desvios do pensamento e do serviço da carne. Que vergonha para a alma, hesitar na estrada da vida enquanto o corpo ainda persiste. Tem cuidado, não assumas em demasia a qualidade de monarca, não te deixes tingir profundamente pela púrpura, porque isso pode acontecer. Conserva a simplicidade, a bondade, a pureza, a seriedade e a modéstia, o amor da justiça e da religiosidade. Sê amável, afetuoso e resoluto na tua devoção ao dever. Esforça-te o máximo por seres sempre um homem como a filosofia manda que sejas. Venera os deuses e ajuda aos teus semelhantes mortais. A vida é curta, e essa curta existência terrena não tem senão um fruto para produzir, a santidade, interiormente, e, exteriormente, a ação desinteressada. Sem todas as coisas, discípulo de Antônio, lembra-te da sua insistência no controle do comportamento pela razão, da sua postura tranquila em todas as ocasiões, e da sua própria santidade, da serenidade do seu aspecto e da doçura das suas maneiras, do seu desprezo pela notoriedade, e do seu zelo pelo domínio dos factos, e de como ele nunca punha de lado um assunto enquanto não o examinasse exaustivamente e o compreendesse claramente, de como ele era alvo de críticas injustas sem responder da mesma maneira, de como ele nunca tinha pressa e não tinha amigos mexeriqueiros, de como era astuto nos seus juízos sobre os homens e sobre as maneiras, mas nunca crítico, de como estava completamente liberto de nervosismos, suspeições e demasiadas subtilezas, de como facilmente se contentava em coisas como o alojamento, a cama, o vestuário, as refeições e o serviço, de como era trabalhador e paciente, de como conseguia, graças a uma dieta frugal, ficar a trabalhar de manhã à noite sem sequer atender aos apelos da natureza até a sua hora habitual, como era firme e constante nas amizades, tolerando as mais francas oposições às suas opiniões, e aceitando de bom grado qualquer correção sugerida, da veneração, sem qualquer vestígio de superstição, que mostrava para com os deuses. Lembra-te de tudo isto para que, quando a tua hora chegar, a tua consciência esteja tão límpida como a dele. Volta agora aos teus sóbrios sentidos, recorda o teu próprio eu, desperta do torpor e reconhece que foram apenas sonhos que te atormentaram, e exatamente como os olhaste, olha agora o que os teus olhos despertos veem. Um corpo e uma alma constituem a minha pessoa. Ao corpo tudo é indiferente, porque é incapaz de fazer distinções. Ao espírito, as únicas coisas que não são indiferentes são as suas próprias atividades, e estas estão todas sob o seu controle. Além disso, mesmo em relação a elas, a sua única preocupação são as do momento presente. Uma vez passadas, ou quando ainda residem no futuro, elas mesmas passam imediatamente a ser indiferentes. Uma dor numa mão ou num pé não é nada de antinatural, desde que a mão ou o pé estejam a fazer o seu trabalho. Da mesma maneira, nenhuma dor é contra a natureza do homem, como o homem, desde que ele esteja a fazer trabalho de homem. E se estiver de acordo com a natureza, não pode ser um mal. Em que invulgares prazeres vão os ladrões, os pervertidos, os parricidas e os tiranos buscar a sua satisfação? Repara como vulgares artífices vão ao encontro dos desejos de um patrão até certo ponto inexperiente, mas, no entanto, seguem rigorosamente as regras do seu ofício e recusam desviar-se delas. Não é deplorável que um construtor ou um médico tenham mais respeito pelos cânones da sua arte do que um homem pelos seus próprios cânones que partilha com os deuses. No universo, a Ásia e a Europa são apenas dois cantinhos, a água de todos os oceanos, uma gota, a Athos, um insignificante pedaço de terra,
A vastidão do tempo, um pequeno ponto na eternidade. Tudo é insignificante, inconstante e perecível. Tudo procede da única fonte, emergindo diretamente, ou por derivação, da soberana razão universal. Mesmo as mandíbulas abertas do leão, o veneno mortal, ou todas as outras coisas que realmente ferem, até a roseira silvestre e o atoleiro, são subprodutos de qualquer outra coisa, que em si própria é nobre e bela. Não penses nelas como estranhas àquele que veneras, mas lembra-te da origem única que é comum a todos eles. Ver as coisas do momento presente é ver tudo o que agora existe, tudo o que existe desde o princípio do tempo e tudo o que existirá até o fim do mundo, porque todas as coisas pertencem a uma só espécie e têm uma só forma. Pensa com frequência nos laços que unem todas as coisas no universo, e na sua dependência umas das outras. Todas estão como que entrelaçadas e consequentemente ligadas por mútua afeição, porque a sua sucessão organizada é realizada por ação das correntes de tensão, e pela unidade de toda a substância. Adapta-te ao ambiente para onde o teu grupo foi tirado, e mostra um amor verdadeiro pelos teus semelhantes mortais de que o destino te rodeou. Não há qualquer problema com uma ferramenta, um instrumento ou utensílio quando ele serve o fim para que foi feito, embora neste caso o seu construtor não esteja presente. Mas com as coisas feitas pela natureza, o poder que as moldou ainda está com elas e nelas fica a residir. Mais uma razão para que a veneres e fiques com a certeza de que só vivendo de acordo com a sua vontade, tu terás as coisas a teu gosto. É esta maneira como também o universo tem todas as coisas a seu gosto. Se tens a ideia de que uma coisa que está para além do teu controle pode ser boa ou má para ti, então o acidente de perder a primeira ou encontrar a segunda vai certamente fazer com que fiques ressentido com os deuses e amargo com os homens que sabes ou suspeitas serem responsáveis pelo teu fracasso ou infortúnio. Nós cometemos realmente muitas injustiças por darmos importância a coisas deste tipo. Mas quando limitamos as nossas noções de bem e mal estritamente àquilo que está no nosso poder, não resta qualquer razão quer para acusações contra Deus quer para desavenças com os homens. Todos nós andamos a trabalhar para o mesmo fim, alguns conscientes intencionalmente, outros inconscientemente, como Heráclito, penso eu, observou que mesmo durante o sono os homens estão a trabalhar e a contribuir com o seu quinhão para o processo cósmico. A uma calha esta parte da tarefa, a outro, aquela, na verdade não é pequena parte desempenhada por aquele muito descontente que faz tudo quanto pode para impedir e desfazer o curso dos acontecimentos. O universo precisa até desses. Portanto é a tua decisão sobre com quem tu próprio vais enfileirar, porque, seja como for, aquele que tudo rege descobrirá uma qualquer utilidade para ti e atribuir-te-á um lugar entre os seus colaboradores e companheiros de trabalho. Só tens de cuidar que a tua não seja aquela lamentável função que, de acordo com Gisipo, é desempenhada pelo palhaço no palco. Será que o sol pensa fazer o trabalho da chuva? Ou Esculápio, o de Demétrio? E as estrelas? Não são elas todas diferentes, e, contudo, não trabalham todas elas concertadamente para o objetivo único? Se os deuses discutiram e se aconselharam mutuamente sobre mim e sobre o que me aconteceria, então o conselho foi bom. Pois, seria difícil conceber um aconselhamento insensato da parte da divindade. Afinal, que razão teriam eles para me provocarem sofrimento? Que ganhariam eles, quer para si próprios quer para o universo, que é a sua principal preocupação? Mesmo que não tenham pensado especialmente em mim, pensaram pelo menos no universo, e eu tenho de dar as boas-vindas e ser indulgente em relação a tudo o que aconteça em resultado disso. Se, claro, eles não pensaram mesmo em nada, coisa impia de acreditar, então, ponhamos fim ao sacrifício e à prece e ao voto, e a todas as outras ações pelas quais reconhecemos a presença de deuses vivos no meio de nós. Mas mesmo assim, e mesmo que seja verdade que eles não se interessam nada pelos nossos assuntos mortais, eu ainda sou capaz de tomar conta de mim próprio e de olhar pelos meus próprios interesses, e o interesse de todas as criaturas reside na conformidade com a sua própria constituição e natureza. A minha natureza é racional e cívica, tenho uma cidade e tenho um país, como Marco, tenho Roma, e como ser humano, o universo, e, consequentemente, o que é bom para estas comunidades é o único bem para mim. Tudo o que acontece ao indivíduo é para bem do todo. Isto é, só por si, garantia suficiente para nós, mas se olhares com atenção verás também que, em geral, o que é bom para um homem é também bom para os seus semelhantes. Mas bom deve ser aqui tomado no sentido mais popular,
incluindo as coisas que são moralmente indiferentes, tal como os espetáculos no circo, ou de outros locais de diversão, nos cansam com a sua perpétua repetição das mesmas coisas numa monotonia que torna o espetáculo enfadonho. Também o mesmo se passa com toda a experiência da vida. Na nossa caminhada para cima e para baixo, todas as coisas acabam por ser sempre o mesmo, causas e efeitos por igual. Então, quanto tempo? Pondera com frequência no teu espírito a enorme quantidade de mortos de todas as classes e nações, mesmo até Filistium, Febo e Origanil. Destes últimos, deixa que os teus pensamentos passem para as hordas de outros. Pensa como devemos seguir daqui, de onde tantos oradores já se foram, tantos veneráveis sábios, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, os heróis de outros tempos, os capitães e os reis de tempos posteriores, e com eles Endoxo, Hiparco, Arquimedes e muitos outros, espíritos penetrantes, sublimes, homens infatigáveis, cheios de recursos e decididos, também aqueles que gracejaram com a transitoriedade e brevidade desta vida mortal, como Minipo e os da sua escola. Medita muitas vezes sobre estes homens muito desaparecidos. Como é que eles, digam-me, sofrem agora, mas especialmente aqueles cujos próprios nomes foram esquecidos? Nesta vida só uma coisa é preciosa: viver os nossos dias em verdade e em justiça, e em caridade, mesmo para com os falsos e os injustos. Quando te apetecer um tônico para te animar, pensa nas boas qualidades dos teus amigos, a capacidade de um, a modéstia do outro, a generosidade de um terceiro, e por aí fora. Não há remédio mais seguro para o desânimo do que ver os exemplos das diferentes virtudes que os caracteres daqueles que nos rodeiam tão claramente patenteiam. Mantém-nos bem diante dos olhos. Aborrece-te o facto de pesares só uns tantos quilos em vez de 80. Por quê, então, afligirmos-nos por viver só uns tantos anos e não mais? Uma vez que estás satisfeito com a medida da substância que te foi concedida, faz o mesmo em relação à medida do tempo. Tenta convencer os homens pela persuasão, mas age contra a sua vontade se os princípios da justiça assim mandarem. E se alguém usar da força para te impedir, segue uma via diferente, deves resignar-te sem angústia e transformar o obstáculo numa oportunidade para o exercício de outra virtude. Lembra-te de que a tua tentativa esteve sempre sujeita a reservas, tu não estavas a apontar para o impossível. Então para quê? Simplesmente para a tentativa, ela própria. Nisto conseguiste, e com isso atingiste o objetivo da tua existência. O homem de ambição pensa encontrar o seu bem nas atuações dos outros, o homem do prazer nas suas próprias sensações, mas o homem de compreensão, nas suas ações. Tu não és obrigado a formar uma opinião sobre este assunto que tens pela frente, nem a perturbar a tua paz de espírito. As coisas em si mesmas não têm o poder de te arrancar um veredicto. Habitua-te a prestar muita atenção ao que os outros dizem, e tenta o mais possível entrar no espírito de quem fala. O que não é bom para a colmeia, também não é para a abelha. Se a tripulação resolveu caluniar o seu timoneiro, ou os doentes, o seu médico, haverá mais alguém a quem eles deem ouvidos em seu lugar, e como é que esse outro seria capaz de garantir a segurança dos marinheiros, ou a saúde dos doentes? Quantos daqueles que vieram ao mundo comigo não o deixaram já? A um homem com icterícia, o mel parece amargo. A alguém mordido por um cão raivoso, a água causa horror. Para as crianças, uma bola é um tesouro valioso. Então por que se deu a cólera? Porque, poder-se-á supor que o pensamento errado de um homem tem menos efeito sobre ele do que a beleza da icterícia ou o vírus da hidrofobia. Ninguém te pode impedir de viver de acordo com as leis da tua natureza pessoal, e nada te pode acontecer que vá contra as leis da natureza mundo. Que tristes criaturas são os homens a quem o povo procura agradar. Que tristes fins eles perseguem, e por que tristes meios. Que depressa o tempo apagará todas as coisas. Quantas não apagou ele mesmo agora,